Muito boa tarde a todos que estão conosco. Eu espero que neste dia possamos aprender um pouco mais do conteúdo da Palavra de Deus. Meu querido Celestino, muito boa tarde, é um prazer vê-lo e é um prazer tê-lo também comigo aqui nesta ronda das palavras cruzadas. Muito obrigado por esta apresentação. A história é importante porque a vida do ser humano está enraizada na história. Não há história sem a existência dos seres humanos. Então, a história é um tecido da vida e a vida e a história nunca são separadas. É O verdade. autor da nossa lição esta semana leva-nos para nós podermos compreender a Bíblia em relação à sua história. E Deus colocou-nos esta palavra para que fosse revelada por nós com uma direção definida, que é a salvação dos seres humanos. Mas, entretanto, hoje nos deparamos com várias ideias, várias intenções, em que colocam algumas questões da historicidade da Bíblia. E Eu é diria nisto então, sim, pode concluir, depois eu direi mais alguma coisa, mas é nisso que nós vamos estudar, discutirmos e aproveitarmos aquilo que é construtivo para a nossa vida espiritual, acima de tudo, que é o conteúdo principal que essa história bíblica nos traz. É verdade, sim senhor, a Bíblia tem uma natureza histórica. E isto por uma razão, porque o seu conteúdo se prolonga através do tempo. Através do tempo, através da história. Portanto, eu diria que a Bíblia, ela também tem duas fronteiras. Isto, se calhar, entrando logo no conteúdo da nossa lição, na primeira parte da nossa lição, e nós vemos as duas fronteiras, ou os dois limites, os dois extremos. É como se disséssemos o Polo Norte e o Polo Sul. É a primeira frase da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é a primeira fronteira da Bíblia, é o princípio. E depois o final, que é ora vem Senhor Jesus. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Então nós vemos que desde este princípio até ao momento da intervenção de Deus, a vinda de Jesus a este mundo, há todo um conteúdo histórico que foi escrito no tempo em que a Bíblia foi sendo produzida pela vontade de Deus. E eu creio que é por aqui que nós devemos começar, porque para falarmos exatamente da história ou da natureza histórica da Bíblia como história, nós temos que partir deste princípio, no princípio criou Deus. E é verdade, pastor, que a Bíblia está constituída na história e a sua direção linear e move-se numa direção do início absoluto, que é Deus, quando criou os seres humanos, tinha um objetivo: restaurar a raça humana. Então, estamos de acordo em dizermos que de uma capa a outra capa, a Bíblia tem uma história que é a salvação dos seres humanos. Para mim, a lição me trouxe dois pensamentos importantes que mudaram a história da humanidade. Primeiro, que foi o dilúvio, depois a confusão de língua, isso na construção da Torre de Babel. Mas a lição de domingo colocou-nos algumas questões em relação se David e Salomão e a monarquia, colocou-nos algumas questões que nós sabemos muito bem que a monarquia de David e Salomão representa a idade de ouro na história de Israel. Se Salomão e David não existirem, realmente a história do povo de Israel, dos crentes, vai à terra. Se não existisse Salomão e David, não existiria Jerusalém. Então, nós estamos hoje diante de algumas ideias de alguns arqueólogos que são minimalistas,
que não acreditam na Bíblia. Mas hoje, graças a Deus, através de algumas escavações arqueológicas, temos alguns dados que substanciam de que realmente a Bíblia é um livro histórico. E nós temos que agradecer este princípio, porque hoje já temos no Museu de Israel algumas espécies, algumas peças que realmente testificam e argumentam que David tinha alguma casa, e então é uma realidade que David não foi apenas um chefe de tribo, mas sim foi rei de uma grande nação poderosa que realmente fez a sua história, tinha o seu propósito e defendeu o princípio de Deus. É importante quando pensamos na Bíblia como com o seu conteúdo histórico, que o seu conteúdo histórico é muito, muito forte, é importante deter-nos na análise de factos que estão relacionados com a vida dos seus personagens. Por exemplo, como citou, a monarquia de David e de Salomão representa, eu diria, a idade de ouro da história de Israel, mas se realmente Davi e Salomão não tivessem existido, então nós ficaríamos empobrecidos no conteúdo textual da Bíblia. Porquê? Porque não teríamos esta história empolgante que foi escrita durante o período, e quando eu digo escrita, estou a dizer, ela aconteceu durante esse período da monarquia de David e Salomão. E a verdade é que a arqueologia é uma ciência que ajuda exatamente, e neste caso, a comprovar os factos bíblicos, os factos históricos que a Bíblia narra. E por isso temos hoje evidências históricas através dos achados arqueológicos, evidências históricas das dinastias de David e Salomão. Portanto, descobertas que poderíamos citar em 2008 e em 2013, as duas inscrições que foram descobertas, que muitos acreditam que representam o escrito hebraico mais antigo alguma vez encontrado. Estas descobertas são muito importantes. E depois, em 1993, as escavações na cidade de Tel Dan, portanto, onde são descritas as batalhas travadas contra Israel. E ali, portanto, vem apoiar o conteúdo bíblico quando descreve a grandeza e a força da monarquia israelita no tempo de David e no tempo de Salomão. Portanto, a existência das diferentes dinastias históricas de Israel são hoje comprovadas por achados arqueológicos de grande valor. E isso vem dar força ao conteúdo bíblico, vem dar força àquilo que nós dizemos que é a inspiração divina da palavra de Deus. Também a nossa lição fez questão de um assunto também que é polêmico, que falou de Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Senaqueribe vinha destruindo tudo que é a cidade que encontrava da sua frente. Os sírios tinham uma característica de que eram guerreiros, eram um homem de guerra, e isto os caracterizava. Porém, eles fizeram tudo por tudo para que também derrubasse Jerusalém, e não foi possível. Eles sitiaram a cidade. Eu gostaria só de chamar uma atenção que este Senaqueribe, em 2014, o Estado Islâmico explodiu o túmulo do profeta Jonas na cidade de Mossul, no Iraque. E em seguida destruíram um santuário que estava por cima do monte. E segundo os arqueólogos, encontraram ali alguns restos do palácio do filho de Senaqueribe. E este diz que testemunhou que realmente este filho
de Senaqueribe, que é o Assar-Adon, que reinou de 681 a 669 a.C., diz que este foi o sucessor de Senaqueribe, porque Senaqueribe, depois dos anjos terem destruído, o anjo ter destruído 150 mil homens, ele volta para Nínive, e quando falece, então, este seu filho, em quem sucede no reinado do seu pai. Então, temos um dado histórico de que este homem aqui, falado nas Sagradas Escrituras, Senaqueribe e o seu filho Esar-Adon, são realmente todos dados históricos que nos podem ajudar na compreensão da palavra de Deus. Mas o que eu queria realçar na lição é a questão de Ezequias e Isaías. Isaías foi o indivíduo que encorajou Ezequias para confiar em Deus, para depositar a sua confiança. E Ezequias, no seu reinado, dizia Jesus, dizia a Bíblia, que ele foi fiel a Deus. Inclusive fez algumas reformas em que muitos deixaram de adorar os deuses falsos. Então, pelo seu comportamento, pela sua dedicação, realmente Deus o protegeu. Como dado de confiar em Deus, a cidade foi salvaguardada e não houve, o inimigo foi derrotado. E devemos estar confiantes que quando nós estamos confiando em Deus, compreenderemos melhor a história em que nos é posto, compreenderemos melhor o propósito de Deus em relação à nossa salvação, e que é o que Deus desejou desde o princípio, dizia o pastor do princípio, criou Deus os céus e a terra, e a sua finalidade é um dia sermos salvos. Então, a minha pergunta é, hoje temos essa confiança de encorajar alguém? Hoje temos essa capacidade de confiar em Deus no mundo em que nós vivemos? O pastor pode me ajudar nisto? De facto, os factos históricos no tempo do profeta Isaías e no tempo do rei Ezequias são reveladores de pelo menos mostram-nos uma coisa que é muito importante e que o meu prezado e querido irmão Celestino já tocou nisso. Mostrar como Deus protege o seu povo, mesmo apesar da incredulidade e do pecado do seu povo. Porque realmente a campanha de Senaqueribe foi uma campanha violenta. Ele levou, como se costuma dizer, tudo pela frente. No entanto, Deus achou por bem preservar a integridade do seu povo, a integridade de Jerusalém. E Jerusalém foi, e como disse, foi milagrosamente poupada, porque houve a intervenção e bastou apenas um anjo vindo da parte do Senhor para realmente pôr termo a esta investida de Senaqueribe. Mas escavações muito recentes numa cidade chamada Laquis descobriram massivos distritos resultantes da destruição da cidade após ter sido incendiada por Senaqueribe. Portanto, essas escavações mostram o que restou exatamente dessa cidade e comprovam o que diz o texto de Isaías 36, 1 a 13 e 37, 14 a 38, sobre a avassaladora campanha de Senaqueribe. Mas a ação do profeta enviado por Deus, estamos a falar, portanto, de Isaías, ela põe termo a esta ação avassaladora de Senaqueribe. E as escavações que foram feitas, os dados ou achados arqueológicos que resultaram dessas escavações demonstram exatamente que Deus interveio na história do seu povo. E é verdade, irmão Celestino, a história bíblica revela não só a grandeza de Deus, mas também a intervenção de Deus em favor dos seus filhos quando é preciso.
quando é preciso. E naquela altura, mesmo apesar da incredulidade do rei Ezequias, mesmo apesar de ele ter remado contra a maré, em vez de remar na direção do Senhor, ele remou muitas vezes em oposição a Deus, mesmo apesar de tudo isso, Deus interveio para salvar o seu povo. E a história de Israel é a evidência da proteção de Deus pelos seus filhos, do cuidado de Deus pelos seus filhos. Muito obrigado. Nós vamos dar uma pausazita e nós vamos ouvir uma melodia nas vozes do irmão Luís e o irmão Salvador, que poderão realmente suavizar as nossas almas com uma mensagem. Houve alguém que um dia quis morrer por mim, para que a minha vida não tivesse fim. Olhou para mim com ternura igual, sendo eu apenas um pecador. Tomou-me nas mãos com amor. Se às vezes já não sei para onde vou e o silêncio invade o meu viver, sei que Cristo irá onde quer que eu for, mesmo se em meio de lutas e dor, Ele me fará renascer e me erguerá com poder pela estrada onde eu caminhar. Sim, a todos vou dizer que Jesus me veio salvar e por mim escolheu morrer. Maravilhas Ele prometeu, que um reino foi preparar com seu Pai juntos lá no céu, lá onde eu quero morar. Maravilhas Ele prometeu, que um reino foi preparar com seu Pai juntos lá no céu, lá onde eu quero morar. Estamos de volta, então, às palavras cruzadas, e esta tarde aqui estou com a presença deste querido amigo, nosso querido irmão Celestino. Uma das narrativas bíblicas mais impressionantes é, sem dúvida, o conteúdo histórico do tempo de Daniel, de Babilônia e Nabucodonosor. Quão impressionante é a história de Daniel e dos seus 3 companheiros que receberam um nome diferente naquela época: Sadraque, Mesaque e Abdenego.
E há muito que a arqueologia tem descoberto nos nossos dias, no nosso tempo, acerca daquele tempo passado. E muitas dessas descobertas hoje vêm comprovar a existência, não só a existência de Daniel e os seus 3 companheiros, como todos os factos que estão relatados na palavra de Deus e no livro de Daniel, todo o conteúdo histórico daquele tempo. É impressionante a história de Daniel, Nabucodonosor e a história de Babilônia também. No século XIX, desenvolveu-se um espírito de crítica em relação à Bíblia, principalmente sobre o livro de Daniel. Os evolucionistas e alguns ateístas, que naquela época, no século XIX, procuraram em duvidar da história e do propósito do livro de Daniel. E nós sabemos muito bem que Daniel foi para o cativeiro no ano 605 a.C., levado por Nabucodonosor, lá, e ele mostrou realmente o seu caráter inflexível, sinal de que ele tinha boa educação doméstica. Mas estes críticos, eles realçaram-se muito em relação ao capítulo 5 de Daniel, versículo 2, onde tratam de que realmente será que Belsazar, que a Bíblia fala que na invasão de Pérsia, no ano 535 a 532, eles diziam que isto é uma fábula, porque quem escreveu o livro de Daniel foi um homem que viveu na época dos Macabeus. Então, eles disseram que é uma fábula, não tinha realmente um fundamento. E, naquela época, apenas José e o livro apócrifo de Baruque que tinham alguns dados reais. Mas esses críticos diziam que os escritos, essa fonte não era digna, porque realmente Daniel não tinha credibilidade de escrever esse livro. E isto levou-lhes a muitas dúvidas. Até hoje isto acontece em muitas sociedades. Eu gostaria que o pastor nos ajudasse em relação ao livro de Daniel, que é um livro profético, que é um livro que hoje nos ajuda a compreender taxativamente os tempos em que vivemos, e o que é que nós podemos tirar como ilações, como história e como propósito para o nosso crescimento espiritual em relação a essa história de Daniel e a Babilônia. Em primeiro lugar, o livro de Daniel é um importantíssimo livro porque tem um conteúdo profético para os nossos dias impressionante. E através do livro de Daniel, quando ele é comparado ou quando ele é estudado comparativamente com o livro de Apocalipse, o resultado é fantástico. Portanto, as grandes profecias de Apocalipse e Daniel são, digamos, postas em evidência, ou seja, ficam clarificadas, a sua compreensão é clarificada através do livro de Daniel. E por isso se diz que o livro de Daniel ou o livro de Apocalipse deve ser estudado conjuntamente com o livro de Daniel. E porquê? Porque vamos tirar do livro de Daniel factos que são importantes e que estão descritos também no livro de Apocalipse. Agora, a verdade é que o livro de Daniel não é apenas impressionante pelo seu conteúdo profético, mas também e principalmente é importante pelo seu conteúdo histórico. Porque realmente a história em torno do tempo de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia é uma história impressionante. O que é que nós vemos ali? Nós vemos logo no início Daniel tomando uma posição em relação
aos hábitos e aos costumes dos pagãos de Babilónia. Quando diz a Bíblia, em Daniel capítulo 1, no versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Nós vemos aqui uma posição tornada clara por Daniel. E o que nós vamos ver é que isso teve como resultado, e respondendo, portanto, à questão que me levantou, nós vamos ver como resultado, ou nós vamos ver o resultado da obediência, o resultado de uma posição ao lado daquilo que é a vontade de Deus. E Daniel, tomando essa posição, ele acabou por ganhar reconhecimento no próprio reino de Nabucodonosor, e não só, a seguir depois no reino de Ciro e Dario, no tempo dos Medo-Persas. Daniel continuou a ganhar reputação, a ganhar a confiança dos líderes, dos governantes, dos imperadores naquele tempo. Porquê? Porque ele realmente tomou uma posição ao lado de Deus. E nós vemos também o mesmo acontecendo, a mesma posição tomada pelos 3 hebreus, quando eles foram lançados na fornalha ardente. A história bíblica põe em evidência realmente tudo isso. Mas vamos à arqueologia. E eu terminaria esta minha intervenção exatamente com aquilo que vai acontecer recentemente, digamos, em julho de 2007, quando um jovem da Universidade de Viena estava a trabalhar num projeto no Museu Britânico, quando descobriu uma tablete do tempo de Nabucodonosor, rei da Babilónia. E na tablete ele encontrou o nome de Nebuzarsequim. E quem foi Nebuzarsequim? Era um membro da administração babilônica que está mencionado onde? Em Jeremias, capítulo 39 e versículo 3. Nebuzarsequim é apenas um de muitos indivíduos, tanto reis como membros da administração, que graças à arqueologia têm sido redescobertos e que pertencem à época de Daniel e de Nabucodonosor. Por isso, nós vemos mais uma vez a ciência aqui a comprovar os factos bíblicos. E o que é mais impressionante em Daniel é exatamente a exaltação de Deus. É a exaltação de Deus através da vida destes homens que foram muito jovens, deportados para a Babilónia e que serviram ao seu Deus. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E nós podemos reconhecer este espírito em Daniel, que mesmo quando sucederam os reis ou os governantes, os reinados de inimigos, ele foi convidado, uma coisa muito estranha. O que nos chama a atenção que ele assentou o seu coração a Deus, tinha uma posição leal ao seu Deus e, como consequência, teve grandes ganhos em prol da sociedade em que ele viveu. Tanto David como Salomão, Ezequias e Daniel, alguma coisa que nos ajuda a compreender a história destes homens é que eles depositaram a sua fé em Jesus e em Deus e confiaram plenamente na história da humanidade que Deus tinha traçado desde a fundação do mundo. E a nossa lição ainda continua falando da história de Jesus Cristo. E ele nos traz alguns pormenores importantes, talvez para mim é uma história principal em que em 1990 foi descoberta uma tumba familiar no sul de Jerusalém que continha 12 ossários, essa caixa de ossos e as moedas e a cerâmica retida na tumba datam no meado do primeiro século. Mas decorridos
o mais decorrido dos ossários, com múltiplos e conjunto de ossos do seu interior. Contém o nome de José, filho de Caifás. Pastor, o que é que pode nos ajudar em relação à história de Jesus com estas escavações feitas? O que é que nós podemos tirar como benefício espiritual e o nosso crescimento e a nossa fé? Uma vez mais, a arqueologia e uma vez mais as descobertas de 1990, como o meu amigo Celestino aqui frisou, e também depois aquela inscrição descoberta em 1961 a respeito de Pôncio Pilatos, portanto 1990 a respeito de Caifás, em 1961 a respeito de Pôncio Pilatos. Ora, tudo isso não vem mais senão que comprovar a veracidade do texto bíblico quando da descrição da morte de Cristo ou do julgamento de Cristo. Nós sabemos que Caifás foi sumo sacerdote no tempo de Jesus e Caifás foi aquele que disse a Jesus o seguinte: eu conjuro-te pelo Deus vivo que digas se tu és ou não o Filho de Deus. E Jesus como é que respondeu? Jesus simplesmente respondeu: tu dissestes. E depois Jesus acrescenta algo mais. E este algo mais levou a uma atitude de Caifás. Levou a que Caifás realmente entregasse Jesus àquela plebe enfurecida. E o que é que Jesus disse? Jesus acrescenta isto: vereis o Filho de Deus sentado à direita do poder e vindo nas nuvens dos céus. Portanto, quão impressionante é esta atitude de Jesus. Não é uma atitude desafiadora, mas é uma atitude corajosa de alguém que está ali pronto a salvar a humanidade e que vai ser condenado pelo homem, mas enquadrado tudo isso no plano salvatório de Deus. E depois nós vemos Pôncio Pilatos, não é? O que é que acontece em relação a Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, ele procura realmente fazer ali, através de uma artimanha, uma descarga de consciência. Ou seja, ele vai colocar diante do povo Barrabás, ou pelo menos colocar diante do povo a vida de Barrabás em lugar da vida, ou a morte de Barrabás em lugar da morte de Cristo. E o povo faz a escolha. E depois Pilatos, ele lava as suas mãos. Mas o que é facto aqui é que estes momentos antes da crucifixão de Cristo são tão importantes. E hoje são muitos os que se levantam para negarem exatamente a exatidão destes factos. No entanto, mais uma vez a ciência e a arqueologia vão realmente mostrar que tudo isto aconteceu no seu tempo devido e que realmente o plano da salvação, como estava descrito, ele teve a sua consecução sem dúvida nenhuma para a humanidade. Ou seja, nós podemos estar tranquilos, nós crentes, podemos estar confiantes de que realmente Jesus morreu no nosso lugar. E de que tudo aquilo não foi uma encenação, não foi uma farsa, está comprovado. Não precisaríamos nós de comprovação alguma, bastaríamos aceitar tudo isso pela fé, mas ainda assim temos a comprovação. E a nossa lição diz que a fé não é apenas uma crença, mas é algo em alguém. E a nossa lição citou que Noé agiu pela fé, Abraão agiu pela fé, obedeceu a Deus. E eles trazem aqui uma lista de Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão, homens que a sua fé não apenas estava no interior, mas tiveram que agir. Então esta é a fé que o nosso autor nos apresenta. A fé é aquela que age. Noé, pela fé, sabia muito bem que a seca não está a chover, mas que choverá. Então é necessário que se faça um apelo e se construa uma arca, e o fez. E, pastor, é uma lição tão profunda que mesmo na nossa fé não podemos ler as Sagradas Escrituras sem a analogia da fé.
Onde é que está a nossa fé? Temos aqui a história de homens que viveram pela fé e agiram. E nós estamos a agir. A fé não é apenas uma crença em alguma coisa ou em alguém. É agir em resposta dessa crença. E estes baluartes da fé, que estão descritos em Hebreus capítulo 11, desde o primeiro versículo até o versículo 40, mostram-nos exatamente daquilo que é agir pela fé, ou a fé em ação, ou a crença em ação. Como disse Noé, nós que diríamos de Enoque, que diríamos de Abraão, ele agiu pela fé, que diríamos de Moisés? Moisés diz lá que preferiu ser maltratado juntamente com o seu povo do que abdicar da sua identidade com Deus, da sua identidade com o povo de Israel. Moisés agiu pela fé, por isso foi o grande libertador de Israel. Que dizer de Raabe, esta mulher pagã, que acabou realmente por manifestar uma expressão de fé fantástica, agindo quando foi daquela ação dos 12 espias, não é? Enfim, todos estes homens mostram-nos o que é fé. E a fé não é uma coisa abstrata. A fé não é uma crença sem força. A fé resulta sempre em ações. E a fé em nossa vida resulta sempre em ações. Por isso diz a palavra de Deus que a fé sem as obras é quê? É morta. A fé sem as obras é morta. O que é que esse texto quer dizer? Quer dizer que a fé se manifesta através das nossas ações. Não é isso? Portanto, se nós temos fé, nós agimos. Forçosamente iremos agir pela fé que temos. E vamos terminar o nosso pensamento desta lição tão profunda, tão histórica, dizendo que os dados arqueológicos que nós temos aqui na nossa lição são suficientes para crermos na historicidade da Bíblia. E também temos fé, a certeza de que é um livro que tem um propósito, a salvação da humanidade. Então temos história real para um dia nós sermos sábios. Que Deus capacite a cada um na compreensão da sua palavra. Porque a palavra de Deus é compreensível para todos, com o propósito de um dia esta humanidade ser resgatada. Se me permite, eu gostaria só de deixar aqui uma citação que vamos descobrir no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 8 e na página 325. Eu ficaria apenas com a última parte desta citação, que diz assim: para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vastos campos de pensamento e informações. Amém. O homem verdadeiramente sábio irá usar tudo aquilo que a ciência demonstrou para alimentar também a sua fé. Por isso podemos crer confiadamente na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E mais do que isso, o autor é o próprio Deus. Por trás dela está sempre a figura de Jesus. Foi bom que Deus possa nos abençoar. Foi bom podermos estar juntos neste momento, nestas palavras cruzadas, mas vamos concluir com certeza, desejando a todos aqueles que estão conosco que possam ter sempre este interesse e este desejo de aprofundar os seus conhecimentos através da palavra de Deus. Nós cá estaremos noutra ocasião. Foi um grande prazer vê-lo, Celestino. Um grande abraço. Deus o abençoe a si. Deus abençoe a todos os amigos que estão connosco, que estiveram connosco também.